Oi pessoal, então hoje temos aí alguns métodos no canal, então vim apresentar para vocês aí de uma forma mais rápida, né, para você ter mais consistência aí, então, e pegar a ideia e de repente até utilizar esses meios aí, essas formas aí de se manter no mercado, né? Porque como eu sempre digo aqui pro meus indicados, depende muito, né, o seu perfil. Então, enquanto você não encontrar a forma de operar o seu perfil aí de investidor, aí você vai ficar é, inconsistente aí no mercado, né? Não vai ter a consistência que espera. Então, através desses métodos, então eu tenho hoje um tem alguns depoimentos no grupo, tudo, e tem até uma pessoa que ela utiliza aqui por exemplo, aqui a estratégia Evolution, né? Então tem outros que já utiliza a estratégia, o método Martingale, outros o método Soros. Todos eles dão resultado e de acordo com o perfil, né, de cada um aí. Então vamos lá. Então hoje a gente tem 8 métodos aí no canal, né? Que é o método Soros, método Martingale, método proteção de capital, método divisão 20, método 123, método canal, método estratégia evolution e método alavancagem, né? Então para cada um desse método você vai precisar de uma estratégia, né? Então, mas porém você pode utilizar o método Soros com o método com estratégia Evolution ou método alavancagem com o método canal. Pode mesclar um com o outro aqui. Então vamos lá, o método Soros. Então aqui eu fiz uma planilha, né? Tem a planilha com todos os métodos. Então, ó, método Soro, método Martingale, método proteção de capital, método divisão 20, método 123, método canal e método estratégia evolution e método alavancagem. E dentro dessa mesma planilha estou mandando as três formas de trade system que a gente tem aí no canal, né? Então a trade system 1 aqui a gente tem e tem o vídeo correspondente que já deixei aqui se caso você tiver com alguma dúvida. Acrescentei aqui alguns os métodos que são 8 hoje, só tinha 4, agora tem mais 4 aí, né? Tem essa forma também de trade system para você correr menos risco, tal, com alguma também tem aqui o vídeo explicativo. Aqui ó, o trade system para você preencher, tal. Porque aqui é o importante você pegar a ideia, saber que existe esses conteúdo aqui, esses itens que você precisa ter na tua mente aí, como que você vai operar, né? Até ficar claro. Depois fica no automático isso, né? Só vai utilizar ali o fluxo de caixa, né? Entradas, quanto que você fez no dia. Mas é bom você dar uma estudada nessa parte. Ó, outra forma de trade system, coloca a banca e aqui muitas pessoas perguntam quanto que eu tenho que investir e quando que eu tenho que parar. Muita pessoa chega a dobrar, triplicar sua banca no dia, porém chega depois de 3, 4 dias quebra sua banca. Então é melhor você ter aí uma forma de 1 a 5%, né? Então vamos até colocar aqui que é uma meta de 1 a 5% de acordo com o seu perfil, e você colocar também o valor que você tem que você queira perder, né? Então vamos colocar aqui também, ó. Então, por exemplo, quero perder no máximo 10, né? Ou o dobro só porque você colocando o valor de risco aqui, quanto maior for a porcentagem do risco que você vai correr, mais rápido você bate sua meta, porque ele vai aumentar este valor aqui e vai te dar 3 entradas de martingale, tá?
Então aqui, se eu colocar 10, ó, ele vai colocar para 25 e vai dividir em 3 aqui. Primeira, segunda, terceira ordem, uma cobrindo a outra, tá? Porém, aqui embaixo tem duas também, se você quiser utilizar o valor de risco, mas só para duas entradas. Perdeu essas três, você para. Aí você vai, porque se você quando para, você tem muita vantagem. Quando você parar de operar, na hora que você perde, você assume a sua perda. Porque algum problema você tem, você está tendo ali ou excesso de ansiedade, ou tá caindo uma notícia, ou o mercado não está muito bom para operar neste momento que você está. Então é a melhor coisa parar, porque é difícil você perder assim três, entre aspas, né? É difícil você perder três se você tiver com um indicador, uma estratégia boa. Então se não deu certo, você já para. Perdeu três, para. E aí de repente você conseguiu de 250, você conseguiu 270 pro outro dia. Olha, ele já atualiza. Então você vai fazendo juros sobre juros, né? Tá? Então tem essa forma também de trade system. E aqui para baixo, ó, tem tudo que você pode ir colocando o seu dia, ó, 15/3 hoje, né? Então vamos colocar aqui a parte em amarelo, ó, começamos com 250. Saldo do dia, fechamos com 260. Ó, então ele te dá aqui, ó, que você ganhou 4% no dia. No outro dia, você já vai, ó, puxar a setinha para baixo. Você só vai mexer na parte em amarelo. Aqui você só puxa a fórmula para baixo. Então no outro dia você fechou com 200 e perdeu, por exemplo, né? 250, voltou para 250. Ó, você teve uma perda de 3,85. Aí no outro dia você foi para 260 de novo, né? E essas outras partes aqui só puxa para baixo como fórmula, para não ficar negativo. Aqui a gente vai puxando na hora que a gente for completando as linhas, né? Ok, olha, ele vai te dando. Chegou no fim do mês, você tem ali exatamente o seu estudo, né? Você pode colocar aqui também o indicador que você utilizou, a estratégia que você está utilizando. Mas sempre é importante, quanto mais informação você colocar aí, melhor. Então vamos lá, o método Soros, então é um método que consiste em ganharmos a primeira ordem e usarmos a segunda ordem diante com os lucros obtidos. Então você começa com 10, ganhou e o objetivo é ganhar 5 direto, ou Soros, ó, 3, de acordo com o seu perfil. Ou o tanto, ó, Soros 2, né? Então você não pode perder, você tem que tentar. Se caso perder, volta de novo para os 10 de novo, até fazer 5. Perdeu de novo, volta para os 10 de novo. Esse é um método Soros, né? O método Martingale, então é um método que consiste em, se caso perdermos a primeira ordem, entramos com a segunda ordem com um valor que cubra a primeira e ganhe o lucro, e assim por diante. E assim por diante, tá? Então vamos só colocar pronto. Aí então aqui, por exemplo, você tem martingale de duas, você fala, eu quero só ter duas entradas. E com quanto? Com 10. Ó, perceba que ele vai te dar entrada exatamente. Se você colocar, ó, 20, ele vai te dar. E aqui tá sempre o payout de 80, tá? Para ficar padronizado. Mesmo que for um payout maior aí na corretora, mas pelo menos você tem uma referência, né? Ó, 30. Então, ó, duas entradas para dar os 30. Mesmo que você tenha uma banca lá de 1000, aí fala, mas eu vou arriscar só 3% aí dos 1000. Vou entrar com 30 em duas entradas aqui. Perder, parei ou até conseguir a meta, né? Ó, agora aqui 3 entradas.
Porém eu coloquei mais a quarta e quinta só para você ter noção, mas aqui em cima de 3 entradas, ó, mesmos 30 dessas 3 entradas, dá o total de 30, né? Porém aqui ele te dá mais a quarta e a quinta, porém não está contabilizado no total aqui. A gente está utilizando só em cima dessas 3. Ó, com 50 a gente vai começar com 10, né? Ó, aí aqui tem os dizeres, ó, que o mínimo que você precisa aqui é de 8,28, né? Isso para uma banca em dólar, né? Ou euro. Então 8,28 para começar com $1 primeiro, né? Que é o valor inicial dentro da Equioption é de $1. Se você utilizar isso aqui para outras corretoras e precisar de valores, então no caso da Olimpitrade, só dá jeito aí de valores, não dá para colocar os centavos, né? Mas aí você faz uma estimativa de $1, 3 e 5, ou de 1, 2 e 5, né? Aí você faz mais ou menos. Então daqui é para tirar pelo menos uma base aí. Ó, aqui na de 2, ó, na de 2, vamos ver, ó, acima de 3,25 já dá a entrada 1 e 2, né? $1 e 2,25, ó. Com bem pouco risco aí de duas entradas. Porém, você fica muito tempo para bater sua meta, se for dependendo a meta, né? Dependendo. Então, conforme você vê que o risco e o seu lucro está relativamente ligado um com o outro, né? Por isso que é bom você ter uma banca correspondente ao quanto você quer tirar diariamente ou semanal ou mensalmente aí, né? Então vamos lá, ó, 30 aqui ó, você precisa de 19,61. Então, por exemplo, se colocar 19, ele fica abaixo de $1 na primeira aqui. Então não, então 19,61, ó, já entra em diante. Aqui em cima de 45,50, aqui 102,50 para 6 entradas e para 7 entradas. 232 no mínimo de banca que você precisa. Então vamos lá. Agora, método proteção de capital. Então é um método que consiste em darmos a ordem com expiração acima de 1 minuto, né? Tem que ser acima de 1 minuto, não pode ser para 60 segundos, porque senão você não consegue entrar com a segunda ordem. Então aí o importante é 3 minutos, 5 minutos, né, para cima. Então é um método que consiste em darmos a ordem com expiração acima de 1 minuto e ir acompanhando minuto por minuto a direção do mercado. Se caso o mercado após o primeiro minuto for contra a nossa ordem inicial, entramos com a segunda ordem no minuto seguinte de um valor que empate, né, a perda da primeira. Assim, no fechamento das ordens estaremos empatando se caso a primeira ordem for de loss e a segunda de win. Então, de acordo com a imagem aqui, então primeira ordem a gente fala que vai para baixo. Então a gente está aqui, deu a primeira ordem falando que vai para baixo. Porém, veio esse candle, foi lá para cima. Aí passou da nossa a gente está dizendo que quer ir para baixo. Então no fechamento dela aqui em cima, a gente dá a segunda ordem para baixo de 3 e 13. A primeira foi de 2,50, depois a segunda de 3 e 13. Fazendo assim, deixa eu aumentar aqui essa imagem só para você enxergar melhor. Então fazendo assim, um lucro, ó, 3 e 13 vezes 80% dá 2,50. Vai anular a primeira, ó, porém na terceira aqui, ó, fechou. Então anulou a primeira, a gente teve o lucro de 2,50, porém a primeira foi de 2,50, foi um lucro zero, né? Aqui não é um martingale, é uma proteção do capital. Normalmente, quando você já viu lá no seu indicador que você deu a entrada, normalmente ele vem para baixo e você acaba ganhando a primeira, segunda, terceira e a quarta ordem, né?
Mas se caso você perdeu a primeira, você pelo menos empatou, não perdeu o seu capital. E também correu um risco pequeno, né? Porque você colocou apenas 3,13 ao invés de você colocar um valor de 5 para ter o lucro igual da primeira. Diferente do método martingale, né? Que você coloca a ordem, uma ordem maior aí da primeira para valer a pena aí. Mas porém, se você se desconcentrar e perder, você perde sua banca toda. Então muita gente que diz, né, que esse método, só voltando um pouco, esse método martingale aqui, ele é perigoso, né? Porém, você tem que ter o perfil. Se você tiver o perfil, ele é ótimo. Agora, se você tiver o perfil de psicologicamente achar, vai, por exemplo, você dá uma ordem aqui, né, de $1, 2,24, 5,4. Depois, se você achar que 11,34 é muito, um valor muito alto para você, a probabilidade é de você perder, dar uma ordem na hora que não foi no fechamento da vela, tem alguns problemas aí, né? Pode ser que você acerte na primeira, mas na hora com o tempo você vai perder dessa forma, porque você pro seu perfil você não acha que 11,34 seja coerente você dar essa ordem. Então você já não faria um martingale desses quatro, né? Não faria um martingale dessa forma. Faria um martingale mais tranquilo aí pro seu perfil. Se for esse método. Porém, eu vou te mostrar um outro método que não use o martingale. Que seria esse, divisão 20. É um método que consiste em dividirmos o valor de banca por 20 e usarmos entradas fixas em até 20 vezes, ganhando ou perdendo, e dia após dia utilizando desse método até fecharmos o mês. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 20, né? Porém é a ideia. Então você vai colocar aqui uma banca de 200, por exemplo. Você vê que ele vai mudar, ó, os valores, né? Foi para 10. 250, ó, vai 12,50. Ele é dividido por 20, né? Aqui embaixo ele está com fórmula. Então você fala assim: ah, então a primeira entrada perdi, deu loss. A segunda entrada deu win. A terceira entrada deu win. A quarta entrada deu win. A quinta entrada deu win. E um loss. Então aqui você já fala assim: já posso parar se você já bateu sua meta. Não precisa ir até as 20. As 20 é que está dividida a sua banca em 20. Porém, você já está lucrando, já bateu sua meta, você para. Porque a gente é teimoso, né? No sentido de não parar, quebrar a banca e ter que. Você tem dois prejuízos: um de quebrar a banca e um de colocar mais dinheiro depois para tentar novamente aí. E vai quebrar de novo porque você está sem o perfil ideal, né? Então você bateu sua meta, para. Esse é o segredo do mercado. Você vê que tem livros aí escritos por autores falando que tem que parar na hora que bate a meta. Hoje, todos os traders que são famosos aí, que tem consistência no mercado, eles dizem isso, que você bateu sua meta, você para. E o ideal é de 1 a 5% de meta, né? Dependendo da sua banca aí. E aí aqui, então dia 1, né? Então você fez aqui 4 tal, aí você deu um lucro aqui, foi para 260, por exemplo. Se você já estiver utilizando lá o, o fluxo de caixa, tudo bem, você já está com esse controle. Porém, se você quiser usar esse controle mais básico aqui, você também pode utilizar. Você vai ver o seu perfil, né? Então aqui foi para 260, estava em 250, lucramos, perdemos, ganhamos 4, perdemos uma, deu por exemplo uns $10 aí de lucro. Então primeiro você vai colocar lá o lucro foi de 10, né, no caso. Então saldo. E aqui você vai começar no dia seguinte com 260. Ó,
Aí você está fazendo juros em cima de juros, né? Se você não quiser sempre atualizar, tudo bem, você faz sempre em cima de um valor só, fixo, né? Mas se você sempre atualizar, você vai fazendo dessa forma. Se você perder todas até a 20, é óbvio que você perdeu a sua banca, né? Aqui, como você pode fazer também? Se, por exemplo, você tem uma banca alta aí, então você fala assim, eu tenho $1000 já de banca. Então eu quero usar só $100, né? 10% dessa banca. Quero usar 50 só, né? Então 5% seria da banca. Então você vai fazer 20 entradas em cima desses 50 até bater sua meta. Porém, quanto menor for a sua entrada, você tem que ter mais wins para bater a meta, né? É uma lógica também. Ok, então vamos lá. Aqui para baixo é uma estimativa só, né? Então você começa lá com a banca 250. A previsão, vou ganhar 3 todos os dias. Aí, sem você perder nenhuma, você tem uma previsão aí, né? De as 5 primeiras, 10, 20, 30, né? Isso você ganhando 3 sem perder, nunca perdendo, né? Que ele tá. Aí, porém, você fala assim: se eu ganhar 3 e perder uma todos os dias, né? Quanto que vai o total aqui, né? 190. Se você nunca perder, você já fecha com 1143. Tá? Então assim, uma estimativa. Método 123. Então é um método que consiste em dividir a banca por 4, a qual será usada a primeira parte, 1/4 da banca, em 3 entradas. Terá que ter no mínimo $91 de banca para serem divididas em 4 partes. Então aqui, então aqui são 3 entradas, não deu certo. Aí você vai para essa de 5 entradas, não deu certo. Vai para essa de 3 entradas de novo. Este valor aqui tem que ter pelo menos $1, né? Então, na hora que você mudar aqui, ó, para 91, pelo menos no mínimo 91 para começar com $1 no método 2 aqui, né? Então, uma banca desse valor. Mesmo que você tenha $1000, você vai utilizar 91, né? Para fazer essas divisões aqui, você precisa ter preenchido as 3 aqui. Então, você vai estar utilizando 3 entradas, 5 entradas, 3 entradas novamente. Aqui eu coloquei também 5 entradas, 5 entradas, 3 entradas. 3 entradas, 4 entradas, 3 entradas, né? Aí você utiliza a forma que te convier aí, né? Então, o método canal. Então, esse é o próximo método. É um método que consiste em dar a primeira ordem após o indicador mostrar a entrada. Se o mercado for a favor de sua entrada e prevermos que o mercado poderá retornar, entramos com a segunda ordem no valor do lucro da primeira ordem, fazendo assim um canal e ganhando as duas até a expiração, se caso fechar dentro do canal. Então, qual que é a ideia? A gente dá a ordem aqui falando que vai para baixo, porém ela foi realmente para baixo. Então vai um time, uma expiração de 5 minutos. Então ela foi lá para baixo. Aí a gente está prevendo, de acordo com o candle, né, o jeito do mercado, você preveu que ela não vai ficar aqui embaixo, ela pode estar, a vontade dela está sendo de retornar, né? Então o que que a gente faz?
lá embaixo, no segundo, terceiro minuto aí, a gente pode dar uma ordem, que seria o lucro da primeira, a gente dá uma ordem falando que vai subir. Então, uma falou que vai descer, mas como agora ela está lá embaixo, a gente fala que vai subir. E terminando a expiração das duas no mesmo tempo. Então, essa vai ser para 5 minutos. Essa daqui, se passou 3 minutos da primeira, então essa daqui vai ser para 2 minutos, né? Para fechar exatamente junto com essa. E aí, nosso objetivo é que ele feche aqui no meio, né? Aqui é uma mescla de métodos, então aqui também é o outro método 5 em 1, né, que é o método lá de proteção do capital. A gente dá a primeira ordem para baixo, ele subiu, falando que vai para baixo de novo, terceira ordem para baixo, quarta ordem para baixo, quinta ordem para baixo, se caso ele foi subindo. E a gente fala, chegando na quinta ordem aqui, falando que vai para baixo, que a probabilidade após você verificar no seu indicador é que realmente vá para baixo, né? Método Estratégia Evolution. Então é um método parecido com o método proteção de capital, porém o que muda será nas ordens, que serão na primeira vela, terceira e última, se necessário. Então, por exemplo, a gente começa aqui com 10, ele já dá suas 3 entradas, ó, 20, né? As 3 entradas de martingale. Aí a gente vai falar assim, então aqui um exemplo. Demos a primeira ordem aqui em cima, falando que vai subir, né? Ele desceu, não faremos nada. Ele desceu, aí na terceira vela a gente fala que vai subir, der uma ordem aqui na passagem dessa vela. Nessa aqui ele subiu, não faremos nada. Ele desceu abaixo dessa outra aqui, a gente fala que vai subir. E aqui vai ter a última vela falando se realmente subiu, né? Então nosso fechamento seria na próxima vela aqui, que é a primeira ordem aqui, né? No fechamento dessa, então a primeira ordem aqui, então a gente desceu aqui, foi 1 minuto de ordem, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, o quinto minuto ele vai fechar em uma vela, próxima vela aqui, né? Então aqui você já pega a ideia essa. Método alavancagem, o último método aí que a gente tem no canal. Então consiste em dividir a banca por um valor pequeno, por exemplo, dividir por 3 e alavancar. Porém, ao perder o valor de banca que sobrou, será novamente dividido por 3 e assim por diante. Então a gente tem um saldo de 100 e aí a gente coloca na banca lá, por exemplo, ó, aqui assim, aqui a leitura aqui embaixo, né? Então a gente tem esse saldo de 100 dividindo por 3, pode ser por outro valor, você queira dividir para correr menos risco, pode, por 5, né? Ele coloca aqui no verde, ó, a ordem que a gente vai ser dada, ó, por 10, né? Mas o objetivo é alavancar, fazer um valor de 3 ou de 2 aqui, alavancando. Isso para torneios, para essa parte aí de alavancagem. Então vamos fazer por 3 para a gente seguir o exemplo aqui. Então, por exemplo, perdemos os 33, ó, ele já atualiza, né? Isso tem em outro vídeo aí, né? Ó, a gente vai perdendo, mesmo assim, você não quebra a banca, porque ele vai fazendo em cima do valor que está ali, né? Ó, mesmo que você for perdendo, ó, várias vezes, aí aqui já não daria mais porque não tem $1, né? Aí você já pode dividir por 2, por exemplo. Aí só assim foi quebrar. Então precisou de 11 jogadas com uma banca de 100 para você quebrar sua banca sem ganhar nenhuma, que é difícil você não ganhar nenhuma, né? Então agora vamos fazer o inverso aí. Então aqui nessa parte aqui tá o quanto você está ganhando em cima de 80%.
Então vamos supor, ganhamos 26,67, 33,78, 42,79. Já batemos quanto? 100% da nossa banca. 3 entradas dessa forma aqui, já batemos 100%. Aí continuamos lá, 54,20, 68,65. 5 entradas direto, batemos vamos ver aqui. Ah, tá, esse valor aqui referente. Aqui a gente bateu, por exemplo, ó, 226%. Chegamos em 326, 5 entradas dessa forma, ganhando direto. Aí, porém, você perdeu. Aí você chegou aqui, você perdeu 108,70, né? Ó, 72,46. Do mesmo jeito que alavanca rápido, se você perder também, você vai diminuindo rápido, né? Ó, então, porém, você fez dessa forma em 10 entradas. Desse jeito aqui, você teve ainda um lucro de 55% em cima do que você colocou aqui, tá? Aqui para baixo você pode dividir de outras formas, tal. Isso aí. Então aqui completamos então a explicação desses métodos. Então método Soro, Martingale, proteção de capital, divisão 20, método 1, 2, 3, método canal, método estratégia, evolution e método alavancagem. E a gente pode utilizar alguma estratégia, né? Que tem aí no canal, tem os fractais, tem a estratégia top aí, tem as setas e bolas, padrão martelo, bandas de Bollinger, operando soros, estratégia evolution, estratégia turbo Dobal, que serve para OTC, e as super bandas de Bollinger, né? Ou a sua estratégia, ou o seu indicador aí que você preferir, tá? É isso aí. Um abraço, boa sorte aí, bons trades.